Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 15 do ENAD 2023 em Engenharia Elétrica, que trata sobre detetor resistível de temperatura RTD. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão 15, ENAD 2023, que diz assim: um engenheiro projetou um novo sistema de sensoriamento de temperatura para a linha de produção de uma fábrica. No circuito eletrônico projetado, mostrado na figura a seguir, um sensor baseado no detector resistivo de temperatura RTD foi escolhido e ligado a uma ponte de Whetstone por meio dos resistores R2, R3 e R4. Acerca desse projeto, tem-se as seguintes informações. A ponte é ligada a uma fonte de alimentação de 12 volts. Uma tensão V0 é medida na saída da ponte quando o circuito é exposto a uma variação de temperatura. E o RTD apresenta uma resistência de 100 ohms a 0 graus Celsius, com coeficiente térmico de mais 0,4 ohm por grau Celsius. Circuito eletrônico projetado está aí, que a gente vai trabalhar em cima dele no decorrer da resolução da questão. Com base nos dados apresentados, considerando R2, R3 e R4 igual a 100 ohms, avalie as afirmações a seguir. 1. Quando V0 igual a mais 1 volt, a temperatura medida pelo circuito é de 100 graus Celsius. 2. Quando o valor do RTD for igual a 100 ohms, a ponte estará em equilíbrio. 3. Quando V0 igual a 0 volt, o valor do RTD também é igual a zero. E 4. A sensibilidade do RTD na ponte depende dos resistores R2, R3 e R4. É correto apenas o que se afirma em, e aí seguem as 5 alternativas. Ok? Então vamos lá, vamos à solução da questão. Primeiramente, para facilitar o entendimento, entendo que se faz necessário uma contextualização teórica sobre o tema, tá? Então, vamos fazer essa contextualização que basicamente vai nos dar, né, os fundamentos necessários, né, para a resolução da questão. Então, primeiramente, a medição de temperatura é uma das grandezas físicas mais importantes em processos industriais, sistemas de controle e automação, tá? Então, essa questão de você avaliar a temperatura é essencial nesses tipos, né, de processos, né, ou sistemas, como foi indicado aqui. Entre os diversos sensores utilizados para essa finalidade, destaca-se o RTD, o detetor resistivo de temperatura, conforme indicado no enunciado da questão, cuja operação baseia-se na variação da resistência elétrica de um material metálico em função da temperatura. Então, basicamente, esse RTD ele funciona dessa forma, através de uma variação de resistência por conta, né, logicamente, da variação dessa temperatura, é função da temperatura que é o objeto a ser monitorado, tá? Então, nos RTDs metálicos, como os de platina, a resistência aumenta aproximadamente de forma linear dentro de uma ampla faixa de operação, podendo ser representada pela expressão, tá? R de T, né? A resistência em função da temperatura, é igual a uma resistência inicial R0 mais alfa vezes T, tá? Ou seja, a R de T é a resistência do sensor na temperatura T, o R0 é a resistência do sensor na temperatura de referência, né? Que normalmente, geralmente é 0 graus Celsius, tá? E o alfa representa o coeficiente térmico do sensor, tá? Que, inclusive, na questão foi indicada lá, tá bom? Então, a gente vai avançando. Continua na nossa contextualização teórica, né? No problema proposto, o RTD possui resistência de 100 ohms a 0 graus Celsius
e o coeficiente térmico de 0,4 ohm por grau Celsius, que é o nosso alfa, né, dado anteriormente, tá? De modo que sua resistência é dada por RTD, o R0, que a gente viu lá no slide anterior, que é os 100 ohms, né? Mais o alfa T, como eu falei agora, nesse 0,4 ohms por grau Celsius, é o nosso alfa dado na questão, vezes a temperatura. Então, com essa expressão, a gente pode, né, trabalhar e encontrar os valores da resistência do RTD em função, né, da temperatura. Tá bom? Então, continuando, assim, a cada aumento de 1 grau Celsius, a resistência do sensor aumenta 0,4 ohms, caracterizando uma resposta linear no intervalo considerado, conforme, né, dado aqui pelo nosso alfa, tá bom? Então, entretanto, a resistência elétrica não é uma grandeza diretamente conveniente para aquisição com sistemas eletrônicos, tá? Por essa razão, é comum utilizar um circuito que converta pequenas variações de resistência em variações de tensão elétrica. Uma das configurações mais empregadas para essa finalidade é a ponte de Wheatstone, tá? Ou seja, né, o objetivo é você ter variações em tensões para que elas sejam efetivamente monitoradas e interpretadas, né, em função da variação da temperatura, tá? Ou seja, a variação da temperatura vai me dar ali uma resistência, como dito aqui, né? Não digamos assim, usual, né, a gente utilizar resistência elétrica como uma grandeza para ser monitorada por sistemas eletrônicos, e sim tensão, então por isso que se usa, né, a ponte de Wheatstone para, né, transformar nessa variação de tensão, né, que vai causar ali no RTD uma variação de resistência, numa variação de tensão na saída do sistema, do circuito, como a gente vai ver logo em seguida. Continuando aqui, né, a ponte de Wheatstone é formada por 4 resistores organizados em 2 divisores de tensão alimentados pela mesma fonte. A tensão de saída é obtida pela diferença de potencial entre os pontos médios dos 2 divisores, quando as razões entre os resistores de ambos os ramos são iguais, os potenciais desses pontos médios tornam-se iguais e a tensão diferencial de saída é nula, tá? Então, esse conceito aqui é fundamental, né, para que a gente possa, digamos assim, interpretar e resolver a questão, né, considerando ali as afirmações. A condição geral de equilíbrio da ponte é expressa por R4 sobre R3 igual a RTD sobre R2. Então, está aqui novamente nosso circuito, né? Como dito aqui em cima, tá? Eu tenho aqui os 2 divisores de tensão do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, temos ali o R4 e o R3 e a tensão VA. E do lado direito, o próprio RTD, né? E o R2 e o nosso VB e a diferença de potencial na saída V0, tá? Alimentado por uma fonte de mais 12 volts, ok? E os pontos médios aqui, como foi falado, os VA e o VB, tá? E com isso a gente chega nessa relação aqui da ponte, né? Ou seja, na condição de equilíbrio, R4 sobre R3 é igual a RTD sobre R2. Nessas condições, eu vou ter que o VA é igual ao VB, ok? E a gente já antecipando, nessas condições de equilíbrio, o V0 é igual a zero. Quando essa igualdade é satisfeita, diz-se que a ponte está balanceada ou em equilíbrio, condição na qual, tá, como a gente já antecipou, o VA seja igual a VB. E, consequentemente, né, como eu já antecipei também, o V0 é igual a zero. Continuando a contextualização teórica, qualquer variação na resistência do RTD provocada por uma alteração de temperatura, rompe essa condição de equilíbrio e produz uma tensão diferencial
na saída da ponte, né? O valor de V0, que nessas condições vai ser diferente de zero. Dessa forma, a ponte de Whetstone atua como um conversor de resistência em tensão, como nós já explicamos, que o objetivo é você ter na saída, né, variações de tensão, permitindo que pequenas alterações de temperatura, tá, sejam facilmente detectadas por sistemas eletrônicos, amplificadores de instrumentação ou conversores analógicos digitais, né? Esses elementos já estão preparados, né, para monitorar essas variações de tensão, né, através da variação de temperatura do RTD, ok? Como já explicamos. Portanto, no circuito desta questão, né, é o circuito dado aqui, os resistores fixos possuem valores iguais, né, o R4, R3, R2, né, como dito, tá? A 100 ohms, tá? Como já foi antecipado, R3, R2, R3, R4 valem 100 ohms. E a ponte é alimentada por uma fonte contínua também de mais 12 volts. Como o ramo esquerdo é formado por dois resistores iguais, o potencial no ponto médio permanece constante. Como aqui a alimentação é de 12 volts, é o ponto médio, os valores dos resistores R4 e R3 são iguais a 100 ohms, então o VA, logicamente, vai ser igual a 6 volts, ok? Então é importante, né, essa compreensão. Continuando aí a contextualização teórica, já o potencial do ramo direito depende diretamente do valor da resistência do RTD, né? Que vai, né, variar conforme a variação da temperatura. Assim, qualquer variação de temperatura modifica a resistência do sensor, do RTD. Altera o valor de, logicamente, de VB e, consequentemente, modifica a tensão diferencial de saída do V0, tá? Então, o V0, né, conforme, né, já antecipamos, né, pelo circuito, aqui é facilmente perceptível que o valor de V0, né, vai ser o VA menos VB, tá bom? V0 aqui é o VA menos VB. Quando a resistência do sensor RTD for 100 ohms, logicamente vai estar em equilíbrio, VA vai ser igual a VB e V0 vai ser igual a zero, tá bom? E esse raciocínio a gente vai voltar mais à frente. Conforme a polaridade indicada no diagrama da questão, né? Como eu antecipei, facilmente observar, né, que VA menos VB é o nosso V0. É importante destacar uma distinção conceitual frequentemente explorada em disciplina de instrumentação em avaliações como ENAD. Muito importante esse detalhe aqui, né, para, né, não haver nenhum tipo de confusão. A sensibilidade do sensor, né, do RTD, ela não deve ser confundida com a sensibilidade do circuito de medição. A sensibilidade do sensor do RTD, né, já foi dada, é aquela 0,4 ohms por grau Celsius, tá? Enquanto a sensibilidade do circuito vai estar em função do V0 pela temperatura, tá? Que a gente também vai detalhar mais à frente. Então, a sensibilidade do RTD é uma propriedade intrínseca do próprio sensor e corresponde à taxa de variação de sua resistência com a temperatura, conforme já falamos, né? Inclusive o que foi dado lá, 0,4 ohms por grau Celsius. Então, né, essa sensibilidade do RTD corresponde aqui à variação da resistência com relação à temperatura, ou seja, dr dt, que no nosso caso é 0,4 ohm por grau Celsius. Valor determinado pelas características físicas e pelo material de fabricação do elemento sensor. Basicamente isso aí. Essa sensibilidade não depende dos resistores utilizados na ponte de Whetstone, tá? Então, a sensibilidade do RTD ela é dependente exclusivamente das características físicas do material que o sensor foi fabricado, tá bom?
Por outro lado, a sensibilidade da ponte de Whetstone corresponde à variação da tensão de saída, né, em função da temperatura, como a gente já havia antecipado, né, o V0 sobre a temperatura. Que vai dar, né, essa sensibilidade da ponte, a variação da saída de dV0 sobre dt, né, sendo influenciada pela tensão de alimentação, os 12 volts, né, e pelos valores dos resistores aqui, R2, R3 e R4, que compõem a nossa ponte. Em outras palavras, embora o RTD possua uma sensibilidade própria e fixa, né, como já antecipamos, a forma como essa variação de resistência é convertida em uma variação de tensão depende da configuração do circuito de medição, né, conforme ele está estruturado, tá bom? Com isso, né, após essa contextualização teórica, né, basicamente a gente já cobriu todas as necessidades, né, para a gente avaliar as afirmações. Então, vamos avaliar primeiramente a afirmação 1, que diz o seguinte: quando V0 for mais 1 volt, a temperatura medida pelo circuito é de 100 graus Celsius. Tá? Então, para 100 graus Celsius, né, dentro aqui do nosso circuito, no RTD, detectado aqui pelo RTD, o que a gente vai ter? A expressão dada, né, que a gente verificou, né, o RTD vai ser o 100, né, o R0, né, mais o alfa T, que no nosso caso é 0,4T. Tá? Ok? Então, aqui, para a gente achar o valor de RTD inicialmente, basta substituir aqui o T por 100 graus Celsius. Tá? Então, o que eu vou ter? Que o nosso RTD vai ser 100 mais 0,4 vezes o 100, tá? Que vai dar aqui 40, lógico, né? 100 mais 40, 140 ohms corresponde o valor da resistência do RTD, né? Na temperatura de 100 graus Celsius. Daí, analisando agora o lado esquerdo, né? Continua fornecendo, como a gente pode verificar aqui não vai variar, né? R3 e R4, então o VA continua sendo igual a 6 volts que a gente já identificou anteriormente, não é isso? Agora, aqui do lado direito, a gente vai ter que aplicar aqui o divisor de tensão para encontrar qual seja, né, o valor, né, do VB. Então, para o lado direito, o divisor de tensão, desculpa, para a gente encontrar aqui o valor de VB, vai ser o VB é igual a resistência R2, que é 100, sobre 100, né, que é R2, mais o RTD, que é 140. Então, o valor da tensão, né, inicial, né, 12 da fonte, eu quero calcular aqui o divisor de tensão, né, aqui para o valor, aqui, para achar o valor de VB. Então, VB vai ser 12, a tensão da fonte, multiplicado por 100, que é o meu R2, sobre o RTD, que é 140, mais o R2, que corresponde a 100. Tá? Então, 100 sobre 240, né? Então, vai ser 200 vezes 100 sobre 240. Fazendo essa operação, você vai encontrar que VB é igual a 5 volts. Portanto, né, assim, a gente pode já concluir o seguinte, que o V0, como a gente já viu lá no contextualização teórica, vai ser o VA menos VB, não é isso? E o VA eu sei que corresponde a 6 volts, e o VB achamos agora 5 volts. Então, VA menos VB, 6 menos 5 é igual a 1 volt, conforme, né, a afirmação 1 indica. Então, essa afirmação 1 é verdadeira, né? Portanto, V0 mais 1 volt, temperatura 100 graus Celsius, está em conformidade com a afirmação 1. Então, a afirmação 1 é verdadeira. Então, a primeira parte aí já resolvida, né? Vamos ver a afirmação 2, que diz o seguinte: quando o valor do RTD for igual a 100 ohms, a ponte estará em equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio de uma ponte Whetstone, como a gente viu, né, é aquela relação R4 sobre R3 igual a RTD sobre R2. Nós vimos isso aí na contextualização teórica relacionada a esse circuito, né, eletrônico projetado. Tá? Então, basta
a gente colocar os valores. Sabemos que R4 igual a R3, que é igual a 100, né? 100 ohms. Então, a gente tem o seguinte, que R4 sobre R3 vai ser 100 sobre 100, dá 1. RTD, que é o que eu quero, sobre R2, que é 100, né? RTD sobre 100. Então, logicamente, meu RTD vai ser 100 ohms, tá? Ok? Então, quando o valor do RTD for igual a 100 ohms, a ponte estará em equilíbrio, né? Que é exatamente o valor informado, né? Então, é a condição de equilíbrio, é quando essa situação aqui é, digamos assim, garantida. Então, podemos afirmar, né, que a afirmação 2 também vai ser verdadeira. Mas, vamos lá, a gente também pode verificar isso de outra forma. Também podemos verificar pelas tensões, tá? Lado esquerdo, VA, já vimos que corresponde a 6 volts. Lado direito, tá? VB, o divisor de tensão, vai ser 100 do R2 sobre 100 do R2 mais RTD, que também é 100. Então, né, fazendo essa continha, você encontra também VB igual a 6 volts, que me dá, né, que o nosso V0 é igual a zero. Condição de equilíbrio, né? A ponte está equilibrada, conforme vimos quando VA é igual a VB, né? A ponte está equilibrada. Vimos isso aí na contextualização teórica. Logo, a afirmação 2 também é verdadeira, tá bom? Agora vamos para a afirmação número 3, tá? Que diz o seguinte: quando V0 é igual a zero, o valor do RTD também é igual a zero, tá? Então, vamos testar isso aí para ver. Então, se V0 é igual a zero, conforme a afirmação 3, então VA é igual a VB, né? Que a gente já concluiu isso na contextualização teórica, inclusive no exercício, na afirmação 2, né? VA igual a VB, tenho que V0 igual a zero. Como o VA corresponde a 6 volts, o VB também, nesse caso, corresponde a 6 volts. Então, né, no caso aqui do lado direito do circuito, fazendo aqui agora o divisor de tensão para achar o RTD, como é que a gente faz isso daí? Que VB 6 volts é igual a fonte 12, que multiplica R2, que é 100, sobre R, que é o RTD que eu quero encontrar, mais R2, que está aqui. Então, esse 12 passa para o outro lado dividindo, né? Fica 6 12 avos, que vai me dar 1 meio, né? Então, esse 1 meio, né? Eu vou multiplicar o 2 do denominador, 2 vezes 100, que vai me dar 200, e esse R mais 100 passa para o outro lado aqui, R mais 100 vezes 1, que é o próprio R mais 100, né? Então, vai ficar o R mais 100, como eu falei, igual a 200. Passando o mais 100 para o outro lado, 200 menos 100, o meu R igual a 100 ohms. Ou seja, né, ele diz aqui que nessas condições, V0 igual a zero, o valor de RTD é igual a zero, mas a gente constatou aqui que não é zero, ele é 100 ohms. Tá? Ou seja, o RTD vale 100 ohms e não zero. Além disso, um RTD físico, muito importante isso aqui, nunca possui resistência nula, né? Então, já dessa, se você já tivesse essa intuição aqui, conforme a gente mostrou lá na contextualização teórica, né? Que depende do material e tal, né? Consequentemente, ele não seria, nunca vai ser zero, né? Vai ter um determinado valor. Então, você já pouparia esses cálculos, mas tudo bem, né? A gente mostra aqui que efetivamente o valor é diferente de zero, portanto, né, essa afirmação 3 ela é falsa, tá bom? E finalmente, né, a afirmação 4, tá? Que ela, digamos assim, tem uma conotação mais teórica, né? Se você tivesse uma atenção é, mais apropriada, você perceberia os pequenos detalhes, tá? Então, a afirmação 4 diz que a sensibilidade do RTD, do sensor, na ponte, depende dos resistores R2, R3 e R4, tá? Então, aqui está, né, novamente, o nosso circuito, tá?
mostrando aí o circuito eletrônico projetado. Aqui deve-se ter atenção para não interpretar sensibilidade como a sensibilidade do circuito, ou seja, a sensibilidade do RTD como sensibilidade do circuito, tá? Ok? Esse é um cuidado. Que vai ser o seguinte, como a gente viu, né, que a sensibilidade do circuito vai ser o dV0, a variação da tensão de saída em função da temperatura. Nós mostramos isso aí na contextualização teórica, tá? Então, a sensibilidade do circuito é essa relação aqui, dV0 dt, que realmente depende da ponte, ou seja, do R2, do R3, do R4. Né? A sensibilidade do circuito, sim, depende do R2, R3 e R4. Entretanto, o texto diz, né, que a sensibilidade do RTD da ponte depende dos resistores R2, R3 e R4, que é o que está aqui. Né? Ou seja, em instrumentação, a sensibilidade do RTD é uma propriedade do sensor, né, que estará, né, dependente da parte física, do material. E conforme a gente viu, né, é uma variação, né, da resistência, né, do material em função da temperatura, inclusive dada, né, que foi de 0,4 ohms por grau Celsius. Então, essa é a sensibilidade do RTD indicado aí. Não tem nada a ver com R2, R3 e R4, tá? Ok? Ou seja, ela é determinada pelo material do RTD, como eu já comentei, e não depende dos resistores da ponte, tá? Os resistores modificam a sensibilidade da medição do circuito, isto é, a relação tensão-temperatura da ponte, mas não a sensibilidade do RTD, tá? Conforme mostrado aqui. Então, essa redação é propositalmente sutil, como eu falei, né? Muita atenção aqui nesse detalhe, né? E conforme a gente mostrou lá na contextualização teórica, tá? Ou seja, a sensibilidade do RTD tem a ver mais com a questão física do material. Já a sensibilidade do circuito, né, propriamente dito, né, da medição, aí sim ela vai depender dos resistores que compõem a ponte de Wheatstone, tá? R2, R3 e R4. Assim, né, podemos afirmar que a afirmação 4 também é falsa, ok? Com isso, é correto apenas o que se afirma em 1 e 2, não é isso? Verdadeiro. Então, está aqui na alternativa 4. Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você deixe seu like, pois isso ajuda demais na divulgação desse projeto e também fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, ok? Eu agradeço pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá.